Contextualizando, estrutura de dados nada mais é que a organização de dados na memória de um computador ou dispositivo de armazenamento. Dados estruturados da forma certa vão trazer para a aplicação um melhor desempenho de processamento. ED, para os íntimos, é um conceito que vemos nos cursos de computação, mas que nem sempre conseguimos absorver por muitos fatores, como a complexidade do assunto pela didática apresentada ou ainda pela falta de conhecimento de base da programação. Nesse vídeo, vamos espantar alguns desses fantasmas e deixar você mais confiante para encarar de frente a tal da estrutura de dados. Olá, Código Fonters ou CDFs para os íntimos. Tudo bem com vocês? Estamos abordando um tema importantíssimo para todas as pessoas que desejam ser e até as que já são programadores. Sabe quando você vê uma vaga que as tecnologias batem exatamente com seu perfil? Linguagem, framework, banco de dados e todos os requisitos em geral? Até que você se depara com aquele requisito chamado estrutura de dados. Nessa hora bate para muitos aquele frio na barriga, mas nós estamos aqui para ajudar quem sofre desse mal. Por que é tão importante assim conhecer estrutura de dados? Conhecer e saber qual estrutura de dados deve ser aplicada é fundamental, porque é através dela que vamos conseguir administrar uma grande quantidade de dados com alta performance no processamento, usando banco de dados, serviços de busca e indexação de dados, e também na construção de algoritmos eficientes. Utilizamos estruturas de dados para basicamente realizar operações como inserir, excluir ou localizar um registro, percorrer todos os registros e classificar os registros em uma ordem pré-determinada. Agora conta pra gente, quantas aplicações você consegue citar que não possuem dados a serem manipulados? Difícil, né? Por isso, ED é tão primordial. Mas ficar só falando da sua importância não vai fazer com que você aprenda. Por isso, vamos te apresentar as principais estruturas de dados utilizadas, começando com o famoso array. Um array consiste em armazenar uma coleção de elementos do mesmo tipo, onde cada um desses elementos pode ser identificado por pelo menos um índice ou uma chave. Vale aqui uma observação. Sabemos que linguagens como o PHP e o JavaScript permitem tipos diferentes no array, mas elas são exceção à regra. O array é a mais simples estrutura de dados para armazenamento em memória e praticamente todas as linguagens de programação incluem um tipo de dados array nativamente. O array também é conhecido como vetor, que trabalha com estruturas unidimensionais, e matriz, que trabalha com estruturas multidimensionais. Vamos com um exemplo? Para quem não reconheceu, estamos usando aqui o JavaScript. Declaramos dois arrays. O primeiro, dia da semana, que é um array unidimensional, ou vetor, e o segundo, usuários, um array multidimensional, ou matriz, com nome, sobrenome e empresa. Quando o assunto é acessar um dos elementos, o array leva uma vantagem em relação a outras estruturas, pois podemos acessar o elemento diretamente, apenas passando o índice desse elemento. Dá só uma olhada no console log. No primeiro acessamos o índice 2 do dias da semana, que vai trazer o resultado quarta-feira. E no segundo, o índice 1.2, que vai trazer o resultado código-fonte. Deu para notar que no JavaScript o índice do array começa com 0, e isso acontece na maioria das linguagens, embora aí existam algumas exceções. As linguagens de programação também apresentam diversos métodos que facilitam a manipulação dos arrays, como concatenar dois ou mais arrays, criar um novo array a partir de um filtro, excluir ou incluir elementos. Mas esses e vários outros métodos vão ser implementados e aceitos ou não de acordo com a linguagem. Ainda vamos ver alguns desses métodos sendo implementados nos próximos exemplos com JavaScript. Vamos então abordar a nossa segunda estrutura de dados, a pilha. Uma pilha é uma coleção ordenada de itens baseada no princípio LIFO, que é a sigla para Last In, First Out, ou seja, o último elemento a entrar na pilha é o primeiro a sair. Para retirar qualquer dúvida sobre esse princípio, vamos citar o exemplo mais ilustrativo de todos: uma pilha de pratos sujos a serem lavados. O último prato empilhado é justamente o primeiro que tem que ser lavado. E isso quer dizer que tanto a adição quanto a remoção dos elementos acontecem na mesma extremidade da pilha, chamada de topo. A extremidade oposta é a chamada base, que é aquele primeiro prato que foi colocado por lá. Agora eu tenho certeza de que você entendeu o princípio LIFO. Só para você conhecer um pouquinho da história, o conceito de pilha foi inicialmente proposto em 1955 e patenteado em 1957 pelo alemão
vou falar, hein? Frederick Ludwig Bauer, que também foi o autor da primeira definição de engenharia de software. Deu para notar que a pilha é bem parecida com o array, mas conseguimos ter mais controle sobre a adição e a remoção dos elementos dessa estrutura. Vamos a um exemplo? Não temos uma estrutura de pilha implementada nativamente no JavaScript, mas podemos criar a nossa própria. Primeiro, criamos uma classe que será a nossa estrutura de pilha. Depois criamos dois métodos, o push para empilhar ou adicionar o elemento no topo da pilha e o pop para desempilhar ou remover o elemento do topo da pilha. Agora vamos instanciar a classe pilha e adicionar 5 elementos usando o método push. Pela imagem, você pode ver como a pilha se comportou durante a inclusão dos elementos. Chegou a vez de remover esses mesmos elementos da nossa pilha. Aí é fácil, né? Basta chamar o método pop. Também criamos uma imagem para ilustrar o comportamento da exclusão dos elementos da pilha. Você deve estar pensando, Mas e aí? Onde eu vou usar esse lance de pilha no mundo real? tenha calma, jovem Padawan. Nós vamos te dar um exemplo agora mesmo. Sabe quando você tá aí na sua ideia favorita, codando loucamente? Aí comete um erro qualquer e resolve voltar atrás. Basta dar aí o famoso Ctrl Z que tudo vai ser resolvido. Tudo que você vai digitando vai sendo armazenado em uma pilha. E aí, quando você erra e aperta Ctrl Z, a ideia remove a última coisa que foi digitada na pilha. Se você apertar o Ctrl Z mais vezes do que deveria, basta dar o Ctrl Shift Z e a IDE coloca o que foi removido sem querer de volta na pilha. Chegou agora a vez de abordarmos a fila. Assim como a pilha, a fila também é uma coleção ordenada de itens. O que as diferencia é o princípio que são baseadas. Como já explicamos, a pilha segue o LIFO. Já a fila é baseada no princípio FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. A fila recebe esse nome porque exemplifica exatamente uma fila na vida real. Aquelas filas maravilhosas nos bancos, nos restaurantes famosos ou na hora de embarcar num avião. A adição de novos elementos é feita no fim da fila, que chamamos de tail, e a remoção é feita no início da fila, que chamamos de head. Na computação também temos vários exemplos que vêm à nossa mente quando falamos de fila. Os sistemas de mensageria como o Kafka e o RabbitMQ são implementações robustas de filas. Vamos ao nosso exemplo. Primeiro, criamos uma classe que será a nossa estrutura de fila. Depois, chamamos dois métodos, o enqueue para adicionar um elemento no final da fila e o dequeue para remover um elemento no início da fila. Criamos uma instância para a classe fila e adicionamos 3 elementos usando o método enqueue. Agora vamos usar o método dequeue para remover os elementos da nossa fila. Tanto para a fila como para a pilha, poderíamos ter implementado outros métodos, como retornar o tamanho, se está vazio ou não, mas preferimos focar aqui no que é essencial dessas estruturas para facilitar o seu entendimento. Vamos passar agora para outra estrutura de dados também muito famosa, a árvore. Diferente das estruturas que já citamos, a árvore é uma coleção não ordenada de itens, um modelo abstrato de uma estrutura hierárquica. Esse tipo de coleção é bastante usado quando queremos encontrar um elemento da forma mais fácil possível. Quando falamos de árvores, o que vem na sua mente? Além daquelas verdinhas lindas que encontramos na natureza. Bom, pelo menos na minha vem aquela árvore genealógica, uma estrutura que usamos para mapear os nossos ancestrais e os nossos descendentes. Agora, trazendo para o mundo da computação, as árvores são estruturas de dados constituídas de nós que têm um relacionamento pai-filho. Cada nó tem um pai, menos o primeiro nó que fica lá em cima no topo da árvore, que chamamos de raiz. E cada nó pode ter 0 ou mais filhos, ou ramos. Além da raiz, que fica no topo, os outros nós se dividem em nós internos e nós externos. Os nós internos são aqueles que possuem pelo menos um filho. Em nosso exemplo, os nós B, E, F, D e G. Os nós externos, que também são chamados de folhas, são aqueles que não possuem nenhum filho. No nosso exemplo, são os nós I, J, K, C, L, H. Exemplos de árvore muito conhecidos são os da árvore binária e o da árvore binária de busca, chamadas também pela sigla BST, de Binary Search Tree. Mas qual é a diferença entre elas? A árvore binária insere seus nós sem nenhuma regra definida. Já a árvore binária de busca inicia a operação inserindo a raiz e o primeiro nó filho. A partir do segundo nó é feita a verificação. O valor é maior do que o valor da raiz? Se sim, ele será adicionado à direita. Se não, ele será adicionado à esquerda. E a mesma coisa se repete para os outros nós. Com isso, sabemos que os nós e subárvores
da esquerda terão sempre valores menores que os da direita. Assim podemos fazer uma busca nessa árvore de uma forma muito mais eficiente. Vamos começar declarando a nossa classe árvore e depois criamos o método inserir, com a validação do valor, para criarmos a nossa árvore binária de busca. Primeiro, vamos verificar se existe um valor, e aí valida o lado a ser adicionado. Se o valor for maior, adiciona à direita, se o valor for menor, à esquerda. E se não existir o valor, vamos criar uma nova árvore. Agora vamos instanciar uma nova árvore inserindo a raiz e alguns nós. Para você entender melhor, na imagem temos aí a representação da nossa árvore. Mas vale frisar que isso é só o básico do básico das árvores. Só para você ter aí uma ideia, existem diversas formas de percorrer uma árvore, outros tipos de árvores onde é possível, por exemplo, balancear o número de nós para que um lado da árvore seja semelhante ao outro. Enfim, elas são um assunto para vários vídeos aqui no canal. Como você pode perceber, estrutura de dados é um tema enorme e merece ser estudado mais a fundo. Citamos aqui apenas algumas estruturas de dados mais conhecidas, mas além delas temos dicionários, gráficos, conjuntos, entre outras. Você deve ter esse conhecimento. Saber como implementar um algoritmo de uma forma mais eficiente certamente será um grande diferencial no seu currículo e te abrirá aí muitas portas na hora de conseguir aquela vaga marota que bate exatamente com o seu perfil, incluindo o conhecimento em estrutura de dados. Nós vamos ficando por aqui, mas não vamos deixar de pedir para você nos contar o que você gostaria de que abordássemos aqui no próximo Dicionário do Programador. Estamos sempre de olho nos comentários e tentando atender aos pedidos mais recorrentes. Agora sim, nós estamos de partida, viu? Até o próximo vídeo! Tchau! Falar de estrutura de dados em poucos minutos é algo complexo. Por isso vamos deixar aqui a sugestão desse livro aqui, Estrutura de Dados e Algoritmos com JavaScript. Quem é a autora? A Loiane Groner, nossa amiga, e olha, ela é fera, viu? O livro vai te ajudar aí deveras a se aprofundar no assunto. Deixamos aqui do lado o link para a playlist do Dicionário do Programador. Escolhe um assunto que te interessa, tá tudo ordenado e fica com a gente por mais um tempinho. Vai lá!